Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queremos sentar-se, por favor. Ontem de manhã, no café de manhã, na comunidade, as nossas refeições, em geral, são em silêncio. Ouvimos uma leitura ou alguma coisa. Então, silêncio, café de manhã. Depois que chegou o pão, chegou quase junto um outro pão. Uma espécie de círculo. Notava-se que era um pão doce, não era um pão salgado. Tinha umas frutas cristalizadas em cima. Os espanhóis já estão sorrindo, porque já sabem do que se trata. Ao cortar o pão, escondido dentro, havia uns presentes, uma medalhinha, sei lá. Por quê? Porque é tradição, aliás, no mundo inteiro se celebra no dia de ontem, 6 de janeiro, a festa da Epifania, a festa dos Reis Magos. Só aqui no Brasil, por vontade da CNBB, é transferida para o domingo seguinte, no caso, hoje. Mas os espanhóis da comunidade ontem, os estudantes da teologia, etc., se reuniram e fizeram o pão dos reis. Depois até fui perguntar o nome, é o Roscón de los Reyes. Roscón de los Reyes. E para eles, ou para o espanhol, pouco importa que no Brasil se celebra a Epifania hoje. Para eles, dia 6 de los Reyes. Então, Roscón de los Reyes era ayer, foi ontem. E é pitoresco. Enquanto você está tomando um café, chega o pão, isso corta. Nem todo mundo ganha. Eu, infelizmente, não ganhei. Rezei, cortei e nada. Fiquei só com o pão. Não tinha nenhum presente para mim. Eu estava com muito... Por quê? Por que os presentes? Por que os espanhóis celebram isto assim? Não só porque os reis trouxeram 3 presentes. Ouro, incenso e mirra. Não só. É porque a festa dos Reis Magos, a Epifania, é a manifestação de Deus.
Porque na noite de Natal, quando ele nasceu, estava lá apenas Nossa Senhora e São José e toda a corte celeste. Depois o mistério foi revelado aos pastores. Mas para nós, os pagãos, ou seja, os povos que vieram dos pagãos, tanto os das Américas, quanto eu que sou da Índia, da Ásia, inclusive por causa disso os diáconos estavam brincando hoje. Ele diz que a escalação colocou um padre vindo do Oriente, porque justamente os reis vieram do Oriente. Nós que somos os pagãos, que vieram dos povos pagãos, para nós ele foi revelado no dia de hoje. Santo Agostinho vai dizer que os reis eram as primícias dos povos pagãos, as primícias dos pagãos. E portanto, não é sem razão que muitos povos celebram a festa de los Reis, a festa dos reis, com muito mais esplendor até do que o próprio Natal. E no dia dos reis que eles trocam os presentes. E a Santa Igreja quer dar-nos um presente no dia de hoje. Qual é este presente? O presente está aqui. Que ele veio para nós. Ele e aí está a liturgia de hoje. Para entender este presente, a liturgia inteira, de ponta a ponta, fala sobre a luz. Ele é a luz do mundo. Ele mesmo o diz. Quando ele cresceu, durante a vida pública dele, ele diz: eu sou a luz do mundo. Ora, ele mesmo diz também, e aliás várias vezes está no início do Evangelho de São João, no prólogo de São João, e está no capítulo 3 de São João, na conversa dele com Nicodemos. Ele diz: a luz veio a este mundo, mas os homens preferiram as trevas. Preferiram as trevas. Por que os homens preferiram as trevas? Ele mesmo o explica. Ele diz: porque suas obras eram más. Dizia que a luz é uma coisa que todo mundo gosta. E não é verdade. Nós temos no Evangelho de hoje. Esta luz veio. É o cumprimento de todas as profecias. São Mateus é muito rico em detalhes. Nem dá para entrar em todas as explicações, porque ele é o primeiro evangelista. O primeiro dos evangelhos que foi escrito foi de São Mateus. Ele está escrevendo aos judeus convertidos. E então ele diz: no tempo, tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia. Por quê? Porque há uma profecia de que ele seria da linhagem de Davi. Há outra profecia dizendo que ele seria de Belém. No tempo do rei Herodes, há outra profecia esta de Gênesis. Jacó, quando ele está morrendo, ele diz que o Messias nascerá quando a linhagem de Judá não mais governa Israel. E Herodes não era mais da linhagem de Judá. Ele era estrangeiro, era idumeu, não era judeu. Então todas as profecias confluem para o nascimento do menino. E São Mateus evidencia isto ao longo do evangelho dele. Então esta luz que vem a Jerusalém é a luz pelo qual esperavam séculos de judeus, séculos de profetas, de doutores. E entretanto, quando ele chega, os magos chegam a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Ao saber disto, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. É o cumprimento da profecia. Lemos a primeira leitura. Levanta-te, Jerusalém, acende as luzes, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. E continuando vai dizer que os povos vão chegar, etc. É isto que está acontecendo. São os povos que estão chegando, vão reconhecer que a verdadeira religião estava com aquele povo, que todos os outros povos haviam caído na idolatria. Se eles fossem fiéis, eles seriam o pedestal para nosso Senhor Jesus Cristo. E daí o Evangelho teria espalhado com muito mais força sobre de toda a face da terra. E entretanto, eles ficam perturbados. Por quê? Porque suas obras eram más.
E este é um problema. Se nós olhamos para Herodes, como eu acabei de dizer, usurpador. Ele estava mais interessado em manter o trono dele. Pouco lhe importava a justiça de Deus, a santidade. Era um homem péssimo. A história nos diz, era de um temperamento péssimo. Ele matou a esposa, ele mandou matar 3 filhos. Era um sujeito horrível. Alguém pode dizer, bom, ele era estrangeiro, não conhecia. Não é verdade. Aqui são os sumos sacerdotes, os mestres da lei. Eles conhecem tão bem as profecias, que Herodes, quando chama a eles para perguntar onde ele vai nascer, eles dizem, em Belém de Judá, porque diz tal profeta, etc, etc, etc. Eles conhecem a doutrina, conhecem as profecias, sabem que o tempo está chegando, sabem onde vai se realizar as profecias. Mas suas obras eram más. A sinagoga estava infiltrada de gente péssima, gente que fazia o contrário da vontade de Deus, de tal maneira que depois crucificam a ele no Senhor Jesus Cristo. Então nós temos o mundo nas trevas, que aliás é a profecia da primeira leitura. O mundo, eis que a terra está envolvida em trevas. Na Judeia a situação é a pior possível. Do lado político, Herodes. Do lado religioso, aqueles facínoras do Sinédrio. O mundo inteiro também, Roma estava numa decadência tremenda. O Império Romano estava... E por isso todos os povos sentiam, inclusive os escritores antigos mostram isso, que todo mundo sentia que o mundo não podia continuar assim. Tinha que haver uma mudança. Todo mundo sentia que má vontade. E neste momento aparece esta luz. Esta luz que é a luz do mundo. Ele é um homem, sem dúvida, mas ele é Deus. É o próprio Deus, escondido. Eu ia dizer debaixo das aparências. Não é só aparência, ele tem uma verdadeira humanidade, mas é escondido numa natureza humana, atrás de uma natureza humana, junto com a natureza humana. Ele é um homem-Deus, ele é a luz do mundo. De tal maneira que ele vindo, dividiu a humanidade em 2. Antes de Cristo, depois de Cristo. E por aqueles que aceitaram a ele mudou o mundo. Povos e mais povos aceitaram a verdadeira religião. Povos e povos saíram da idolatria, saíram dos costumes os mais bárbaros possíveis. Por exemplo, na Índia. A Índia não se converteu, mas falando de costumes bárbaros, era normal nas religiões lá que, morrendo um homem, a mulher era jogada na pirra, onde o cadáver dele era queimado. Isto e outros costumes pelo mundo, tudo isto mudou. Por quê? Porque a luz veio. Ora, a luz tem isto de particular. A luz e as trevas não são iguais. Não são 2 rivais iguais, não. Basta a luz não estar, que as trevas crescem. As sombras aumentam. Ouve-se os pássaros noturnos, sons estranhos que dão medo. Mas basta aparecer a luz, que tudo desaparece. Não precisa lutar contra as trevas, precisa acender a luz. Pode-se estar nos piores das trevas possíveis, não é importante lutar contra as trevas, amaldiçoar as aves noturnas, não. Acende a luz. Quando nasce o sol, as trevas fogem. É o que aconteceu quando ele veio. Mas justamente por causa disto, ele dividiu a humanidade em 2. Aqueles que aceitam esta luz, aqueles que rejeitam esta luz. E como ele é Deus, não é possível um Deus entrar na história dos homens. Não é possível o infinito chegar a entrar na criação, no finito, sem dividir aquela criação. E ele, deitado num berço, governava o universo. Podia-se dizer que ele era pequeno, que um bebê, que não tem força. De fato, ele não tem fisicamente forças. Ele não tem nenhum exército humano ao seu serviço. Não tem o poderio das legiões romanas, nem o dinheiro de Herodes, nem a influência social religiosa dos sinedritas. Mas ele é Deus. Ele é Deus. Ele tem mais do que todos eles.
E ele estando na terra, tudo começou a mexer em função dele. Como todos os planetas giram em torno do Sol. Uns aceitam, outros rejeitam. Ninguém fica indiferente. Uns vêm correndo do Oriente, os justos. Eles estão desejosos de conhecer a verdade. E por isso procuram um sinal nos céus. E Deus dá para eles esse sinal. Outros, entre os judeus, pobres pastores, não ligados a tudo que o mundo da época oferecia, viviam nos campos. Também os anjos apareceram para eles. E São Tomás de Aquino diz de maneira muito bonita: como os judeus eram uma verdadeira religião, a revelação feita a eles foi através dos anjos. Como os pagãos viviam mais afastados de Deus, a revelação não foi através dos anjos diretamente, mas um sinal angélico, que é esta estrela que Deus criou para guiar a eles. Mas a um e outros, Deus fala pela graça, pelo Espírito Santo. E na alma de qualquer um que procura a luz, Deus sempre indica o caminho. Não há um homem, não há uma mulher que não sabe onde está a verdade. Porque a graça fala na alma. A pessoa pode rejeitar, mas dizer que a pessoa não sabe, não é verdade. Basta querer saber, que a luz fica bem clara. E aí estão os povos, os pagãos, as primícias dos pagãos que chegam. É a nossa festa, Epifania. É o primício de nós que chegamos até o presépio. Para oferecer o quê? Ouro, incenso e mirra. 3 presentes místicos, que simbolizam a realeza dele. Ele é Rei dos Reis. Incenso indica que ele é Deus. Mirra indica que ele é o Cordeiro de Deus, a vítima que vai tirar os pecados do mundo. Agora, que aplicação tem isto para nós? 2024. Nós estamos no mundo também mais uma vez nas trevas. Todo mundo sente que não está bem tudo. Ninguém está satisfeito com a política, com a economia, com tantas outras coisas. E para todos nós, mais uma vez, como ao longo de 2000 anos, brilha uma estrela. É a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Porque Jesus, nosso Senhor, veio salvar todos os povos. E Ele trouxe tudo que os homens necessitam para ser salvos. Ele trouxe-nos a doutrina dEle. É a única verdade. Ele mesmo diz: eu sou a verdade. Ele trouxe os sacramentos, a graça, para poder seguir aquela verdade. Porque os homens não têm forças. Então os sacramentos. E tudo isto Ele deu à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Ide por todo o mundo, batizai a todos os povos, convertendo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será, etc. Bom, a igreja brilhou diante de todos os povos. Alguns aceitaram por inteiro, outros às meias. Nós estamos numa época em que todos os povos, de uma forma ou outra, estão virando as costas para a igreja. E muitos preferem as trevas. Quantos há que até prefeririam mudar a doutrina dele? Outros há que rejeitam os sacramentos dele e preferem as trevas. E a Santa Igreja não deixa de brilhar. Jesus não deixa de governar os povos. O problema é que quem rejeita a luz dele entra nas trevas. Herodes aqui, ele, se tivesse aceitado o nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele seria? Ele passou para a história como um dos piores fascínoras que existe. Entrou nas trevas. O Sinédrio sumiu da face da terra. Jesus Cristo é assim. Ele é muito exigente. Ele é muito bondoso. Ele é muito acessível. Ele se tornou um bebê. Mas Ele se deixa na Eucaristia ao alcance de todos nós. Deu-nos o sacramento da confissão, tantos meios. Deu-nos a própria mãe dele. Mas Ele é exigente. A luz não se mistura com as trevas. Não há como misturar. Jerusalém não tinha só Herodes e os sacerdotes. Tinha o povinho. O povinho que se considerava judeu, praticante. Mas viviam no misto de luz e trevas. Um pouquinho de religião judaica, um pouquinho de pecado. Consequência, na hora H, disseram não ao menino de Jesus. Disseram não a Deus.
A grande maioria dos homens e das mulheres hoje, no mundo, inclusive os católicos, pode se perguntar como são. Como Herodes, como os sinedritas, talvez não, há alguns, nem todos. Mas quanta mediocridade, quanta mistura entre bem e mal, quanto desejo de ser amigo de Jesus e ao mesmo tempo ter uns pecados guardados na alma. E isto não é possível. Se tem luz, as trevas desaparecem. Se tem trevas, não há luz. E a liturgia de hoje, ao mesmo tempo que nos traz este grande presente da luz, Jesus para nós, que é o Salvador do mundo. Basta ao mundo de hoje aceitar a Ele, que mais uma vez a face da terra vai ser renovada. Aliás, é o que todas as profecias dizem. Nossa Senhora mesmo em Fátima diz: por fim meu Imaculado Coração triunfará. Ela vai triunfar. Mas depende de cada um de nós, depende de cada família, depende de cada cidade, depende de cada país saber se eles vão participar desta luz. Deus quer a todos, mas a decisão é de cada um. Enquanto viemos para cá, e o diácono me disse isto, que talvez um oriental foi chamado a fazer a homilia, a celebrar a Santa Missa hoje, eu pensava nisto. Neste ocidente, outrora tão cristão, tão católico, quanto horror, quanto horror. Será que não está fazendo o papel de Herodes de Jerusalém? Não sei. O futuro do mundo aqui não foi eles, foram outros. Eu pensei na minha Índia, eu pensei nos povos pagãos. Será que eles não vão ser a futura da Santa Igreja? Não sei. Espero que não seja um futuro único. Espero que o ocidente cristão entre de cheio. Mas isso vai depender da decisão de cada um. A luz brilha nas trevas, mas cada um tem que escolher se queremos esta luz para nós. Grande alegria para nós, segundo a leitura de hoje, São Paulo. Grande pergunta para nós: onde estou eu? Vamos pedir ao menino Jesus, por intercessão de Maria Santíssima. Os 3 reis acharam a Ele. É muito bonito, São Mateus diz, com Maria sua mãe. Se alguém quiser achar Jesus, procura Maria sua mãe. Peça para ela um perdão. Peça a ela graças de conversão. Peça a ela a graça de mudança. Ela é mãe dele, ela é mãe nossa. Ela não recusa ninguém. Quem procura ela, vai achar o menino Jesus. A verdadeira estrela que brilha para nós hoje é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a graça de Deus. Mas também é Maria Santíssima. Saibamos beneficiar-nos dessa luz e viver nela para sempre. Isto vai ser meu pedido agora no ofertório, por cada uma que estamos aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.